e que começou em 1997 através do projeto São José. Esse projeto beneficia trabalhadores sem terra ou com pouca terra organizados em associações comunitárias. O programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, com parceria de várias instituições governamentais como IDACE, Ematece, Soidra, entre outras. E é o tema que o Cena Pública de hoje vai debater. Para isso, nós convidamos o secretário de Desenvolvimento Rural do Ceará, Pedro Cisnando. O Cena Pública tem a participação da jornalista Alessandra Araújo, o superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, o IDACE, Antônio Bezerra Peixoto, e o jornalista Beto Almeida. Secretário, dá para explicar de fato como é esse programa e como é que ele vem atendendo um balanço do que o Ceará tem conseguido fazer nesse aspecto da reforma agrária, que, como a gente sabe, sempre foi um gargalo de governos, um desafio para governantes e, principalmente, um ponto de estrangulamento na possibilidade de proporcionar melhoria de vida no interior, notadamente na zona rural. É um programa e uma política, né, de desenvolvimento rural do estado do Ceará, e tem como objetivo fundamental a criação de oportunidades de trabalho e de renda para aquela população que não dispõe normalmente de terra onde possa produzir adequadamente. Normalmente os programas de reforma agrária, experiências de outros países aqui no Brasil, adotam várias alternativas e no Brasil estão na Constituição. Não é o caso dos programas de desapropriação por interesse social, praticado aqui no Brasil através do INCRA. Também há possibilidades, né, de oferecer aos agricultores essas terras para produzir por utilização de terras públicas, arrecadação de terras públicas e titulação dessas terras públicas. E também através deste modelo alternativo que o Ceará vem experimentando desde 1999, que é voltado mais para um processo de descentralização da reforma agrária, que as outras modalidades geralmente são concentradas em órgãos federais, como aqui no Brasil, no INCRA, que coordena, dirige esses programas de reforma agrária, e no caso dessa iniciativa, a base é a própria comunidade. Ela procura se organizar em associação, identifica as áreas onde desejariam adquirir para produzirem e, através de apoios, inicialmente em 97, do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e do Instituto de Reforma Agrária, proporcionando crédito para que eles possam adquirir essas terras e assim passarem a produzirem. A inovação também adicional ao modelo clássico de reforma agrária é que ela não se direciona apenas para distribuir a terra isoladamente. É um programa integrado, em que os agricultores, além do financiamento da terra que eles próprios vão ter de pagar no prazo estipulado pela sua capacidade de pagamento, eles recebem recursos para a infraestrutura daquela propriedade, que sejam questões relacionadas com o processo produtivo, ou infraestruturas sociais, no caso residências, ou a construção de um açude, ou qualquer outra infraestrutura que seja essencial para que essas populações possam efetivamente produzir. Esta foi uma iniciativa pioneira do Ceará em 97, mas que posteriormente seguida por outros estados, já com apoio, né, do governo federal e de outras instituições. Secretário, o ex-governador Ciro Gomes recentemente falou, lamentou, fez uma autocrítica e fez uma crítica ao governo Tasso, de que a agricultura não é prioridade. Esse caso de Acaraú não seria um caso pontual entre tantos que existem no Ceará de reforma agrária, de venda e compra de terras? Quer dizer, há tantos sem terra que não têm assistência, que reclamam da falta de assistência do governo. Isso não seria um caso pontual, o caso de Acaraú? Bom, gostaria de me referir ao pronunciamento do governador Ciro Gomes, porque hoje mesmo nós tivemos oportunidade no Fórum Permanente de Agropecuária de fazer uma brilhantíssima conferência, um debate extraordinário, onde realmente abordou muitos aspectos positivos a respeito, né, da agricultura, sem naturalmente deixar de reconhecer que é um setor de grande complexidade e que necessita realmente de soluções novas, né, e muito importantes no futuro.
do ponto de vista do Estado, o que se pretende com esse programa era acelerar o processo de desenvolvimento rural. A questão agrária, segundo todos nós conhecemos nacionalmente, é uma prioridade do atual governo, mas ela tem andado lentamente por força mesmo da sistemática de desapropriação, de instalação e de organização e gestão desses processos de reforma agrária. O governador mais recentemente as próprias denúncias de corrupção também, né, secretário? São questões que eu não gostaria de abordar, desde que elas se referem geralmente a problemas relacionados com desvalorização, de desapropriação da terra e de causas judiciais que levam muitas vezes, né, o valor dessa terra de acordo com essas decisões, né, do juiz. Mas isso é uma questão realmente muito complexa que eu não gostaria de me reportar a ela. Mas em dizer, né, que essa decisão do governo da Gereissati em iniciar esse programa adicional ao programa governamental, ao programa federal de reforma agrária, teve essa finalidade de acelerar o processo de concessão de terras aos produtores que no Estado não dispunham. E isso foi tanto válido que, no primeiro momento desse projeto de 97, ele dispôs de um recurso de 10 milhões de dólares, né, de origem do programa São José, especialmente para dar uma demonstração da validade desse modelo, né, descentralizado, que acelerava o processo de reforma agrária. Prova disso é que, durante o ano de 97, apenas um ano, né, todos aqueles recursos foram aplicados adequadamente. Foram 44 comunidades. Aqui nós temos uma comunidade destas, né, mas todas as 44 comunidades têm tanto exemplos brilhantes, né, e importantes como esse, né, da comunidade de Cauaçu. Isso em 1997. Naturalmente com o apoio do Banco Mundial pelos financiamentos, né, do projeto São José. E tal foi o sucesso desse programa em 1997, por força da própria avaliação do Banco Mundial, de missões que aqui estiveram, de auditores independentes que foram contratados para avaliar esse programa, desde que ele era uma iniciativa piloto, e pretendíamos dali tirar lições e recomendações para uma eventual expansão desse programa. É que após esse tipo de resultados, de um ano apenas, e um ano de seca, 97 foi um ano um pouco claudicante aqui no nosso inverno, em 1997. O governo federal tomou uma decisão muito importante. Resolveu expandir esse projeto piloto para mais 5 estados do Nordeste. Foi o caso do estado do Maranhão, né, o estado de Pernambuco, o Ceará também contemplado por esse programa, Bahia e Minas Gerais. E desta feita, o governo federal assumiu, né, a contrapartida para o Banco Mundial para viabilizar o assentamento de 15 mil famílias, e não das 666 que nós havíamos aqui colocado no programa, né, de reforma agrária solidária, projeto pioneiro. E esses 150 milhões foram aplicados nesses 5 estados, dos quais, né, nós tivemos uma participação, né, para 105 novos projetos adicionais àquele de 1997. Ou seja, em 98, nós já tivemos mais, né, 105 projetos, com 1.880 famílias adicionais às 668 de 97. Ou seja, né, de 97 a 98, e uma parte dos primeiros meses de 99, esse programa, né, que começou como uma demonstração piloto, né, e apenas experimental, né, já tinha colocado, né, em trabalho 2.568 famílias, né, em 149 projetos novos, né, dessa nova modalidade de reforma agrária no estado do Ceará. Porque eu acho que realmente foi uma iniciativa muito inspiradora. E sobre essa questão até do preço da terra, Beto, era bom dar uma explicação mais genérica, né? Inclusive porque o governo optou por essa experiência piloto. Por que não aderiu simplesmente ao processo convencional? Um dos estudos que o governo fez, do estado do Ceará, era que com a estabilização da economia brasileira, em 1994, 95, né, verificou-se que os preços das terras, né, no Brasil de modo geral e aqui no Nordeste, no Ceará, estavam declinantes. Os preços da terra, em média, estavam declinantes, porque no processo inflacionário galopante, né, a terra é utilizada, e foi muito inteligentemente utilizada aqui no Brasil, como uma reserva de valor. As pessoas compravam as terras, né, como uma forma de ganhar dinheiro, porque havia uma rápida valorização. E também porque o sistema financeiro brasileiro favorecia as pessoas que tinham patrimônio para adquirir créditos e financiamentos.
Isso fazia com que o preço da terra fosse muito valorizado. Com a estabilização, isso cessou, não existe, e os preços das terras começaram realmente a declinar. Então, a ideia, por que não criar um programa novo, né, que possibilitasse às comunidades, por sua própria iniciativa, sua própria organização, adquirir essas terras, através de um processo de financiamento com ajuda e apoio do governo nas questões relacionadas com infraestrutura. E exatamente isso aconteceu. É que uma grande quantidade de fazendas, grande quantidade de propriedades, aqui no Ceará, né, e no Nordeste, elas estavam consideradas como propriedades produtivas, portanto não podiam ser desapropriadas por interesse social na Constituição que prevê a reforma agrária, só terras improdutivas. E, além disso, eram propriedades de uma dimensão determinada, menos de 15 módulos rurais, que também a Constituição não permitia que desapropriasse por interesse social. No entanto, essas propriedades estavam inativadas, elas não estavam sendo utilizadas. A solução foi esta, colocar uma alternativa que as comunidades, identificando essas propriedades, pudessem receber um financiamento e fazer uma reforma agrária democrática, descentralizada, sem conflito e com resultados muito eficientes, conforme todas as análises que estão sendo feitas por auditores, por visitas e por julgamentos das pessoas que realmente conhecem esse projeto. Eu tenho que divergir do secretário, disse que não há conflito, e eu fico pensando, realmente, tem como se dizer que não há conflito em relação à terra no Ceará? Não, ele não, não me referi a não há conflito, né, aqui no Ceará. O que eu disse é que tem os programas, né, de reforma agrária, né, conforme a Constituição estabelece, por interesse social. Então, esses têm limites. Eles só podem ser propriedades improdutivas, né, improdutivas, grandes propriedades, né, e que sejam também propriedade de uma determinada dimensão, mais de 5 módulos. Então, esse projeto, ele é complementar, né, a criatividade dele está muito nisso aí. É porque ele complementa, né, a possibilidade, né, das comunidades serem beneficiadas, né, por outras áreas importantes, que têm muitas infraestruturas estabelecidas ao longo dos anos e que aqueles proprietários estão desinteressados. São médicos, são pessoas de profissões liberais, né, que adquiriram aquelas terras, são absenteístas, são pessoas que deixaram aquelas propriedades. No entanto, elas possuem muitas vezes, aqui no estado do Ceará, nós estamos verificando, em todos esses casos já contemplados pelo programa, que são as propriedades que não têm mais infraestruturas. São exatamente essas propriedades menores e que estavam realmente desativadas. Há também alguns mecanismos, muito interessantes, que, digamos assim, explicam um pouco a nossa despreocupação sobre eventuais distorções no uso do preço e das negociações de terra entre a comunidade, né, e os proprietários. É que foi idealizado uma engenharia financeira e de motivação para as comunidades, em que cada comunidade dessa teria, assim, direito, vamos dizer, a R$10.000 de investimentos por família em cada um daqueles conjuntos de comunidades. E que o financiamento da terra, ela ocorreria, né, numa proporção percentual daquele total de R$10.000, de tal maneira que a proporção que a comunidade conseguisse o menor preço da terra, ele tem uma maior proporção de recurso a fundo perdido. Ou seja, se ele só tem direito, né, o vai-vai só tem direito a R$10.000, e se ele negocia a terra, né, por R$4.000, ele tem direito a um financiamento a fundo perdido de R$6.000. Se ele compra por R$8.000 essa terra, ele só tem direito, né, naquela propriedade a investimento de R$2.000. Então, a própria comunidade vigia e tem um cuidado muito grande em conseguir o menor preço possível daquela terra, porque ele vai se beneficiar com o maior valor possível, né, de infraestruturas a fundo perdido. É muito interessante essa concepção, né, de descentralização para a comunidade tomar essa última medida quanto ao preço da própria terra. Bom, assentamento de trabalhadores rurais sem terra e do outro, esse embate com o governo, que falava sempre de que o movimento, o MST, era um braço político de partidos que não estavam interessados verdadeiramente em resolver a questão agrária. A partir da experiência desse programa da Reforma Agrária Solidária, essa discussão política, ela perde força, ela fica equacionada ou ela passa a ainda existir simplesmente? Mas essa é uma questão internacional e histórica. Você acaba de definir, né, como conseguir uma forma, uma metodologia de uma reforma agrária eficiente, que dê resultados
e diminua os conflitos políticos, né, e ideológicos. Realmente essa é uma busca, né, de muitos anos. Os idealizadores dessa nova modalidade complementar de reforma agrária no Ceará, elas se apoiam, né, na busca intelectual, né, e de estudos no mundo inteiro, né, de uma reforma agrária que não tivesse esses elementos que você acaba de mencionar, né? E, de fato, pelos primeiros resultados obtidos, está se verificando, né, que, de fato, aí estão os ingredientes, né, de uma reforma agrária do futuro, né? Do presente está dando resultado, mas realmente do futuro, porque ela tem um conteúdo de participação e democratização único, né, em toda a história das reformas agrárias em qualquer parte do mundo, porque ela tem uma tal descentralização para que a comunidade tome as decisões sobre a terra, o que fazer, como se organizar, inclusive a forma de exploração da terra. Mesmo que eles possam dividir aquela terra que está sendo adquirida em propriedades familiares, né, para exploração durante aquele período que ele está para pagar a terra, mas ele pode também explorar essa terra comunitariamente e coletivamente. Então eles optam sobre o que fazer, né, como fazer, né, e qual a forma de organização e de gestão dessa propriedade. Agora, há mecanismos novos também que foram introduzidos nesse programa que desativa, de certo modo, aquela influência, muitas vezes positiva, negativa, não vamos discutir essa questão, né, de uma falta de planejamento, né, do ponto de vista da reforma agrária, né, de ocupações de terras, por exemplo, né, assim, erraticamente, sem saber quais as potencialidades que aquela terra oferece para a exploração daquele número de participantes daquela comunidade. Esse projeto, não, ele tem que ser um pré-planejamento, tem que ser planejado. A comunidade, para poder ter acesso ao financiamento, digamos, de crédito da terra, tem de ter um projeto, né, onde eles especifiquem todas as medidas e as iniciativas que vão tomar com relação àquela propriedade, e esse projeto, ele tem de ser apreciado pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, né? Então, passa primeiro por uma forma política, né, de apreciação, né, da proposta da comunidade no próprio município em que ele se encontra. E aquele Conselho de Desenvolvimento Municipal, que vocês conhecem aqui no estado do Ceará, verifica se aquela iniciativa ela é prioritária para o município, se aquela comunidade tem, digamos, a honorabilidade, né, ela tem a organização, né, e a capacidade de conduzir aquele projeto. Só depois dessa análise, desse exame, é que esse projeto, ou esse pré-projeto é encaminhado ao Instituto de Reforma Agrária, que agora vai enquadrá-lo do ponto de vista das normas, se aquela terra são efetivamente daquele proprietário, se ela possui aquelas infraestruturas que estão especificadas, se aquelas estimativas viabilizam o pagamento daquela propriedade. E após isso, Marci, após essa análise, né, do Instituto de Reforma Agrária, então esse projeto se direciona para o centro decisório de tudo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde há uma diretoria de coordenação técnica que agora examina as questões financeiras, né, para liberar esses recursos. E ainda tem mais uma particularidade, né? Nós não pegamos no dinheiro, nem a comunidade pega no dinheiro, né? Tudo é feito dentro de uma sistemática muito moderna de administração financeira. O Banco do Nordeste é quem administra os recursos para a aquisição e financiamento da terra. E esses recursos são repassados praticamente diretamente para o proprietário da terra que vendeu à comunidade. O dinheiro não chega na mão dele, vai diretamente ao proprietário. Apenas as negociações são formuladas pela comunidade. E o Banco do Brasil é a outra agência financeira que agora é quem vai financiar e administrar os recursos do ponto de vista das infraestruturas econômicas e sociais. Então, é uma rede institucional, né, em que participam aí vários órgãos do Estado, órgãos políticos e de gestão municipal, né, e a comunidade, todos vigilantes em que aquela iniciativa realmente venha a ser um êxito e um sucesso para a comunidade. Porque, historicamente, o acesso, a socialização da terra, ela nunca se deu assim de forma tão pacífica, pelo menos ela sempre foi dada assim, com esses elementos políticos e até de invasões. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor mesmo define o programa de reforma agrária solidária como uma complementação do processo de reforma agrária. Dá para imaginar que esse programa vai, digamos assim, vir a ocupar no futuro próximo
o trabalho que hoje o INCRA tenta fazer e que o MST tanto se debate, por exemplo? Ou a tendência é essa, que ele continue sempre sendo um programa de complementação? Realmente é necessário, né, reconhecer e mencionar que grande parte desse programa, no estágio em que ele se encontra, ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Nós fomos os pioneiros, aqui foi o berço, né, dessa iniciativa. O governo do estado colocou seus próprios recursos. Hoje nós temos uma estrutura administrativa e técnica que gere todo esse processo, mas hoje os recursos são originários, né, do governo federal através do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então, o Ministério de Desenvolvimento Agrário tem uma política de reforma agrária para o país. E o ministro e os documentos produzidos pelo Ministério afirmam categoricamente, e o senhor presidente da República reafirmou agora ao visitar o Ceará, que são as duas frentes principais de reforma agrária no Brasil. A desapropriação por interesse social nos casos em que se aplica e, complementarmente, né, o programa, né, Cédula da Terra, que é outra denominação que esse programa assumiu nos demais estados, né, como uma forma de acelerar o uso da terra naqueles casos em que a extensão, né, da aplicação da desapropriação não se faz. No caso do Ceará, só para completar um raciocínio motivado por essa pergunta muito interessante, né, do Beto, que é o seguinte: o estado do Ceará também apoia o programa do INCRA. Nós não somos contra o programa do INCRA, nós apoiamos o programa do INCRA. Basta dizer que no ano de 99, né, nós fizemos, o governo do estado, o governador Tasso Gereissati, fez um convênio com o Ministério da Política Fundiária para construir infraestruturas nos projetos de reforma agrária tradicional aqui do estado do Ceará. Um convênio de 4 milhões e 400 mil reais que o governo do estado, junto com o governo federal, desenvolveu o programa de infraestrutura nos programas de reforma agrária tradicional. Porque é nesse aspecto aqui que o Laudeci Martins, que é do Crato, faz uma pergunta. Se o programa Reforma Agrária Solidária é diferenciado do INCRA em virtude de não contemplar a luta por terra por parte dos trabalhadores, e se a Secretaria tem um trabalho de avaliação deste programa comparativamente aos assentados do INCRA? Nós temos os estudos desenvolvidos, né, com relação à própria experiência da reforma agrária solidária, e existem os estudos desenvolvidos também de avaliação dos programas de reforma agrária, né, pelo INCRA. O que nós podemos observar com muita transparência e sinceridade é que o programa de reforma agrária solidária, ele tem particularidades e vantagens sobre, né, o programa de reforma agrária tradicional, né, do ponto de vista da velocidade, né, em que ele ocorre. Basta dizer que em 2 anos, praticamente, né, nós conseguimos alcançar 2.560 mil famílias, quando o governo do estado do Ceará, desde 1987, né, o máximo que tinha conseguido até 1997, era assentar 30 comunidades. 30 comunidades. Então, em 2 anos, nós instalamos 149 comunidades, e todas elas, e essa aqui é a grande diferença. Aí está a razão pela qual missões do mundo inteiro estão vindo aqui ao Ceará. Mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. É que pela primeira vez na história do Brasil, né, esses programas de reforma agrária nascem independentes. No dia que ele assina o contrato com o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, eles passam a ser um empresário, passam a ser o dono da vida deles. Eles têm mais nenhuma vinculação com o governo, a não ser aquela vinculação de assistência técnica, de aconselhamento, mas são totalmente independentes do poder público. São novos empreendedores. Essa que é a grande novidade nesse processo de reforma agrária solidária. Secretário, a gente tem aqui, de acordo com a informação, eles têm 3 anos de carência e 20 para pagar. Até 20. Até 20 para pagar. Secretário, a gente está no final do programa aqui, queria só responder essa pergunta do Gervásio de Paula, jornalista. Pergunta se o senhor comunga com a ideia de que o Banco do Nordeste, que adotava uma filosofia para fomentar o desenvolvimento da região, é responsável pela manutenção do latifúndio no Nordeste, isto é, só concedia financiamento a quem oferecesse terra em garantia dos empréstimos, ainda que elas fossem produtivas. E hoje, por haver tornado por edital tanta terra, é o maior latifundiário da região. O senhor comunga com essa ideia? Não, essa é uma opinião realmente um pouco desinformada. Eu sou funcionário do Banco do Nordeste do Brasil, né, 30 anos, sou aposentado, conheço, né, as políticas, né, e as razões da atuação do Banco do Nordeste,
e realmente isso não consta de nenhuma política, nem de nenhuma estratégia do Banco Nordeste em proteger, a não ser o produtor rural, aquele que tem capacidade de produzir e que pode pagar os seus financiamentos. E especialmente agora, através dos programas novos, administrados pelo banco, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, né, ele realmente é aquele programa que jamais imaginou-se que fosse possível, né, se levar ao pequeno produtor, né, como agora está efetivamente ocorrendo através do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas um ponto, viu, Márcio, que eu gostaria de adicionar, pelo entusiasmo aqui do nosso colega lá de Coaçu, é que ele estar aqui, e ele foi visitado pelo seu presidente da República, por uma única razão. Aí podia ser qualquer uma das 149 comunidades. Os senhores podem estar convidados para escolher qualquer uma das 149. É porque a comunidade dele foi a primeira, né, do programa de reforma agrária. Então, por esta razão, por ter sido o primeiro projeto, é que teve essa escolha e essa opção, que coincidentemente é uma comunidade muito bem sucedida. Bom, aqui também o Adriano Custódia, da Parquelândia, nos manda um e-mail aqui. Parabeniza pelo programa que está tratando de temas de interesse do público geral. Lamenta, no entanto, a ausência de membro do MST, quando o assunto em pauta é reforma agrária. Ele ressalta a importância do maior movimento organizado pró-reforma agrária no nosso país. Manda um abraço aqui e parabeniza pelo programa. Obrigado. E o Simeão Brandão pergunta, será que esse projeto de reforma agrária solidária é um projeto de política de produção e distribuição ou é só para fazer campo político? Como é que o senhor... Não, é um programa que objetiva criar renda e emprego para o trabalhador rural. E, inclusive, é um programa que vai ter continuidade, né, para o corrente ano 2000. O governo federal já disponibilizou, né, 19 milhões de reais para dar continuidade ao programa. São 81 novas comunidades que vão ser beneficiadas e assim nós vamos chegar praticamente, né, no final desse ano com quase 5 mil famílias abrangidas por essa nova modalidade de reforma agrária do Estado do Ceará.